Então, assim, na aula passada a gente fez a introdução aí de paquímetros, né? Começamos então com a leitura na escala milimétrica, né? Então, hoje nós vamos ver então como é que funciona na escala em polegadas. Beleza, gente? Né? Professor Almir, fica à vontade aí agora. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Vamos começar. É o seguinte, aqui já tem a primeira apresentação, ela já faz uma mostragem do passo a passo, que é basicamente similar ao que vocês viram na aula passada, só que a única coisa é que a gente vai trabalhar agora com frações, né? Então, na escala em polegadas, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, a leitura na escala principal, mesma coisa que se fosse na outra escala. A gente faz a leitura da escala principal, né? Entre o zero e o outro zero do nônio, para saber o valor inteiro da medida, né? A única diferença é que a gente tem agora uma divisão de escala. De cada tracinho no paquímetro, né? Ele equivale a 1/16avos, né? Resolução na escala, né? O segundo passo. A gente também faz essa identificação. Então, o professor Té já colocou aqui uma informação que, usualmente, né, nos paquímetros que tem escala em polegada, o nônio, ele tem um valor de 1/28avos por traço, e num total de 8 divisões no nônio, tá bom? Aí, no terceiro passo, pessoal, a gente vai verificar qual o traço do nônio que melhor coincide com o traço na escala principal. E o quarto passo é a gente calcular os valores indicados no nônio, multiplicando o número de traços, né, até a coincidência, pela resolução do paquímetro de 1/28avos. O que diz no último passo, né, que você soma os valores obtidos no passo 1 e junta, né, com a escala que você encontrou, os valores que a gente encontrou na escala do nônio. A soma dos dois valores, você vai ter o valor real da medida. Então, aí vocês estão observando o paquímetro, né? Como a gente viu, a parte da escala principal, né? Tem o zero inicial e o segundo zero do nônio lá, ó. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem que fazer primeiro a leitura dos tracinhos da escala principal. Nesse caso, a gente está contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos, né? Nós temos 6 tracinhos, né? E qual que é a divisão que nós temos aqui? No total aqui, nós temos 16 divisões, né? Então, isso representa 16 partes iguais. Como a gente contou 6 tracinhos, a gente vai ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos, né? Que equivale a 6/16avos. Se a gente quiser já simplificar esse valor, né? Dá para fazer o cálculo. A gente faz a simplificação para 3/8. Isso fica a critério, tá, pessoal? De repente, se você tiver facilidade, pode fazer a simplificação, tá? Feita essa leitura, né, a gente vai passar para onde? Para a parte do nônio, né? Para a gente identificar lá. A gente já tem aqui informado qual que é a resolução, né? Que é 1/128avos, né? E a gente vai fazer o seguinte, contar a quantidade de traços do nônio, né? Então, a gente conta e vai verificar qual que o melhor coincide, né? Então, aqui, pessoal, a gente dando uma olhada, opa, puxou aí um pouquinho, puxou aqui, deu uma ampliada, ó. Então, o melhor tracinho aqui que a gente consegue visualizar está na quarta divisão ali, ou seja, nós temos 4 tracinhos de 128avos, né? Então, com isso, a gente vai poder enxergar. Uma coisa que a gente pode até falar, pessoal, e salientar, como o nônio de polegada ele tem uma quantidade menor de divisões, então a visualização fica até um pouco melhor em relação à escala de milímetros, né? Porque a escala de milímetros, não sei se vocês lembram, tem paquímetros que tem muito mais tracinhos, né? Então isso já é um facilitador. Então a gente vai fazer o quê? Número de traços vezes a resolução. Não. Se a gente tem 4 tracinhos de 128avos, 1/128, então, logicamente, a gente vai ter 4 128avos, que vai dar, simplificando, né? Vamos resumir essa fração, vai dar 1/32avos. Só que nós não podemos esquecer do valor que foi lido, né? Na escala principal, né? É o outro ponto que a gente vai ter que fazer, que é a soma desses valores, né?
Então, a leitura da escala principal, que deu 3/8, a leitura do nono deu 1,32, a gente pode pegar e fazer a soma desses valores, né? Ó, o professor já está projetando ali, ó. Então, tira-se o mínimo múltiplo comum, faz o cálculo, né? 32 dividido por 8, aí faz a multiplicação, faz a soma e dá lá o total, 5,32. De repente, pessoal, se caso ainda der para fazer alguma simplificação, a gente faz, mas nesse caso não dá, aí já chegou no valor final. Então, se a gente for visualizar aquele paquímetro, ele está fazendo uma leitura em polegadas fracionárias de 5,32 avos de polegada, ok? Então, até procurei falar um pouco pausadamente para vocês entenderem essa informação, né? Professor, Pois não? desculpa te interromper, Não, fica à vontade. mas eu não consegui entender. Não consegui entender, não, professor. Bom, então vamos lá. A gente precisa primeiro entender qual que é a sua dúvida para a gente poder chegar e tentar te ajudar. Você entendeu nesse passo aqui a questão da contagem dos tracinhos? Não, professor, sinceramente Então, não. vamos lá. Eu vou tentar te explicar primeiro da escala principal, certo? Lembrando que o valor de 1 polegada, ele vai do 0 ao 1, né? Nós vamos ter a primeira polegada aqui. Entre esse intervalo, você tem uma quantidade de divisões. Você está entendendo, Gustavo? Sim, sim. Beleza? Tranquilo até aí? Sim. Pessoal, se alguém tiver Tudo também bem. com dúvida, fica à vontade, tá? Então, a gente conta esses tracinhos que tem aqui. Então, se a gente contar, ó lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tracinhos, tá? Então, ou seja, eu tenho uma fração inteira dividida em 16 pedacinhos. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Beleza? Então, se a gente raciocinar nesse sentido, eu posso fazer o seguinte: se for um valor inteiro, eu teria 16 sobre 16, que é equivalente a 1 polegada. Até aí, tudo bem? Aham. Então, por exemplo, se você pega agora, a gente faz a contagem dos tracinhos que tem aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos. Então, 6 tracinhos equivalem a 6/16 de 1 polegada. Tudo bem aí até para você? Ok, sim. Beleza? Então, no slide anterior, o professor mostrou essa parte, que deu 6/16. Essa fração você consegue simplificar, né? Então, você tem o número par em cima, o número par embaixo, e você consegue dividir por 2 tranquilamente. Então, por isso que ele chegou no valor de 3/8. Até aí você entendeu, Gustavo? Sim, eu tô raciocinando aqui porque eu nunca mexi com isso, né? Não, Sou novo fica nessas tranquilo, coisas, mas... fica tranquilo, fica bem à vontade. Acredito que também pode ser a mesma condição de alguns colegas. E outra, polegada aqui no Brasil, ela é pouco usada, tá? Então, geralmente, o pessoal tem mais tranquilidade de mexer com a escala de baixo, que é as de milímetros, tá bom? Isso é normal, tá? Até nós mesmos, a gente acaba, às vezes, esquecendo, porque por falta do uso, né? Tá bom? Ok. Então, veja bem, aí a gente leu a escala principal, o resultado deu 3/8. Seguindo aquela sequência dos passos, aí a gente tem que fazer o seguinte, verificar novamente a questão do nônio, né? Porque o nônio, se a gente observar aqui na projeção, o 0, ele passou um pouquinho daquele sexto traço, certo? Certo. Ele não coincidiu. Então, ou seja, eu subentendo que eu tenho mais um pedacinho de 1/16, não 1/16 inteiro. Tudo bem? Aham. Então, só para você entender, e os demais colegas, se eu tiver um tracinho, por exemplo, do 0 ao primeiro tracinho, certo? Aqui na parte da escala principal, viu, professor? Na escala principal, do 0 ao primeiro tracinho, significa que do 0 ao 8 do nônio superior é a quantidade de partes que a gente dividiu esses passos. Não sei se eu te atrapalhei. É só para você tentar entender.
que dentro do nônio, que tem 8 divisões, ele representa que esse espacinho menor aqui da escala de baixo, ele foi dividido em 8 partes. Você entendeu, Gustavo? É um pouco. Ó, vamos raciocinar. Esse princípio é a mesma coisa da escala de baixo. O que acontece? O nônio, ele representa sempre a divisão de uma parte da escala principal, que seja de um tracinho a outro. Você está entendendo? Sim, Esse é o sim. conceito. Então, ou seja, de um tracinho a 8, eu consigo ler ele nesse espaço pequenininho, ampliado no nônio. Ah, entendi. Está começando a Ah, tá, entender? entendi. Tô. Pode Beleza. falar. Ó, então, o que acontece? Na realidade, o que está em cima é o que a gente está tentando ler aquele espacinho pequeno, do sexto traço que está ali, que a gente contou das partes inteiras, né? O professor está com o mouse muito próximo ali. Ó. Nós não contamos 6 partes inteiras ali, 6 16avos? Aham, Não, sim. não passou um pouquinho? Sim, Então, esse pouquinho que a gente vai descobrir com essa escala de cima. ah, tá, entendi. Ok, Beleza? Tá? compreendi. Então, tranquilo, sem problema. Agora eu vou continuar passo a passo para ver se eu consigo fechar o entendimento que você tem aí, tá bom? Tá bom, então, Então, desculpa aí, qualquer coisa. não, tranquilo, você não tem que desculpar nada, não, cara. A gente tem que te agradecer porque é importante vocês questionarem, perguntarem para que a gente possa auxiliar no entendimento, tá? Tá bom. Fica bem à Valeu, vontade. professor. Ó, Obrigado, hein? então, Só fazer uma pergunta, no caso, como você estava citando, né? Porque por no favor. Brasil a gente não usa tanto a polegada, no caso, né? Sim. Você acredita que na indústria ainda utiliza a polegada ou usa mais o milímetro? Que é a Sim, parte. usa, tipo assim, o milímetro, percentualmente, ele é muito mais usado, certo? Porque todos os nossos projetos aqui no Brasil, a gente sempre trabalha na escala métrica. Mas o que acontece? Muitos dos materiais, né, dimensões de chapa, dimensões de barras de aço, tarugos, eles ainda são dimensionados em polegada, entendeu? Certo. Geralmente são empresas multinacionais, não sei se até o professor Iberê pode complementar, mas geralmente isso é uma cultura de empresas que vieram para o Brasil e a maioria eram feitos os materiais lá fora. Os projetos sempre foram construídos em polegada, da construção da matéria-prima. Por exemplo, chapa de aço, você não encontra de 3 milímetros, né? A gente encontra o pessoal fala no mercado que a gente encontra a chapa de aço de 3,2, né? O pessoal até arredonda. Na realidade, é 1/8 de polegada. E assim vai por diante, né? Barras de aço. Eu não vou achar uma barra de aço de 10 milímetros. Até encontro algumas especiais, dependendo do tipo do fabricante. Mas geralmente eu vou encontrar em medidas de polegada. 3/8, meia polegada, né? Inclusive, essa termologia a gente encontra em algumas outras situações, tá? Não sei se eu consegui te esclarecer, Breno. Professor, posso complementar? Né? Por Perfeito favor, o entendeu? que o senhor colocou. Né? E eu só vou complementar o seguinte, gente, lembrando que a grande esmagadora maioria dos países adota o sistema internacional como unidade de medida, né? Então, o milímetro, né, ele é adotado na maior parte do mundo. Mas aí o que acontece? Como o professor falou, né? Ainda no mundo, né, no Brasil principalmente, né, existem muitas multinacionais americanas, né? E essas multinacionais americanas, assim, ó, só 3 países no mundo não adotam o sistema internacional, né? Que adotam a polegada como ainda unidade de medida. Os Estados Unidos é um deles, né? Então, assim, ó, como existem muitas multinacionais americanas no Brasil, é muito comum, não é raro não, né? É até bem frequente, né? Encontrar projetos ainda que descrevem as medidas em polegadas, né? Então, se a gente for trabalhar numa empresa americana, a gente vai encontrar projeto em polegada sim, né?
E aí, o professor comentou um negócio de chapas, né? Olha só que interessante, gente. O Brasil é o quinto maior produtor de aço no mundo, né? Só que os maiores produtores de aço são os Estados Unidos e a China, né? Então, por esse motivo, né, que os Estados Unidos ainda é o que mais vende chapa de aço, né, é que se acaba por usual, né, usualmente as chapas são ainda medidas, né, nominalmente aí em polegada, né, por causa disso, né, porque os Estados Unidos ele é um grande produtor de chapa de aço para o mundo, né, mas é somente por causa disso, né. Então, assim, ó, a gente precisa conhecer como fazer a leitura na escala em polegadas, porque, né, os Estados Unidos ainda é uma grande potência, né, e ele ainda manda muito na questão de fornecimento de matéria-prima e tecnologia, né, então tem muito projeto aí que ainda está em polegadas. Eu já trabalhei em muitas multinacionais, americanas inclusive, o que muitas empresas fazem aqui no Brasil é converter os desenhos americanos no cotidiano brasileiro, né, internacional. Então muitas empresas já convertem os desenhos de polegada para milímetro. Facilita muito a vida de todo mundo, né, mas nem toda faz isso. Então por isso que a gente precisa conhecer como fazer a leitura em medidas de polegadas também. Beleza? Esse era o meu comentário, professor. Muito obrigado, Iberê. Tranquilo, Breno? Deu para ajudar aí no entendimento? Deu sim, professores. Muito obrigado. Excelente. Deixa eu resgatar aqui o nosso outro colega, para a gente dar continuidade aqui, também para tirar dúvida dos colegas que ainda não se manifestaram aí, né? Então, a gente já entendeu aqui essa leitura, né? Agora vamos repetir, né, a leitura do nônio, né? Então, pessoal, o nônio é o seguinte, ele é a parte menor, né, da escala principal dividida em 8 pedaços. Então, ou seja, quando que eu preciso ler esse nônio? Quando o zero coincide com a escala de baixo, né? O zero fica totalmente alinhado com o tracinho de baixo. Quando acontece isso, vocês vão ver que, coincidentemente, o 8 também vai coincidir. Então, ou seja, vai estar representando 8 partes inteiras, e isso vai representar que eu não tenho nenhum fator de cima para somar. Vocês estão entendendo esse conceito? Então, aqui, neste caso, a gente tem que como contar, né? Então, vamos lá contar. A gente tem o zero da escala do nônio, vai ter 1, 2, 3, 4 tracinhos, certo? Como aqui eu tenho 8 divisões, né? Então, eu fazendo essa divisão, né? No caso aqui, como é que eu cheguei a essa resolução de 1/128? É que eu peguei a divisão menor da escala principal e dividi por 8 tracinhos. Isso, em fração, resultou em uma fração chamada de 1/128. Por isso que a gente pega esse valor, né? Fica simples porque o que acontece? A gente só multiplica a quantidade dos traços, né? Como eu tenho 4, eu vou ter 4/128. Essa fração, também a gente já enxerga que ela é fácil de simplificar, e aí, fazendo a conta, né, a simplificação, a gente chega a 1/32. Tá? Então, ou seja, esse intervalo do sexto tracinho até onde está o zero, aí na escala, ele tem 1/32, aos quais eu vou somar ao que eu contei na escala principal. Que é o que está acontecendo aqui, ó, 3/8 mais 1/32, a gente faz o mínimo, né, aquela conta de fração, divide por debaixo, acho que é isso mesmo, né, professor? Divide por debaixo, por cima, né? Isso, Aí na soma deu isso, 5/32. Então, esta é a leitura final, tá, pessoal? No caso desse exemplo que a gente mencionou. No caso, acho que foi eu esqueci o nome do colega que estava com o Gustavo, né, Gustavo? Isso. Então, ajudei, clareou, se você ficou com alguma dúvida, por favor, hein? Professor, perfeito. Tudo certo. Ótimo. Então, pessoal, vamos tentar fazer aqui juntos essa situação aqui de exemplo, tá bom?
Então, aqui a gente só tem que já salientar de cara, no caso aqui nosso, aqui a gente já passou do primeiro 1, ó. A gente tem 1 polegada e mais alguma coisa, certo? Então, o que a gente costuma fazer, pessoal? A gente, por enquanto, não mexe com essa primeira polegada. A gente sabe que tem uma inteira, né? Agora, vamos trabalhar com essa parte aqui, ó, certo? Então, se a gente for fazer uma conta, né? E ver quantos tracinhos tem após o 1, vai ter 1, 2, 3, 4, né? Até chegar no 0. Então, eu vou ter 4 16avos aqui embaixo, né? Aí eu falo, poxa, 4 16avos, né? Já vou somar esse valor aí. Se eu fazer a simplificação de 4 16avos, vai dar 1/4, né? A gente simplifica. Só que, veja bem, no nônio, pessoal, só para a gente ver lá, ó, o nônio é aquele caso que eu falei anteriormente, ó, o 0 coincidiu e o 8 também coincidiu, ou seja, eu não tenho nenhum valorzinho a mais do traço de baixo. Então, eu não preciso somar nada com o que está em cima. Mas eu não posso esquecer que essa primeira parte que eu contei tem que ser somada à primeira polegada que está aqui. Por isso que no slide aqui apareceu, né, 1/4 de polegada. Olha lá, 1 polegada inteira, né, e mais 1/4. Então, é 1 polegada e 1/4 de polegada. Tudo bem para vocês, pessoal? Essa aí ficou muito difícil? Essa até é mais simples, né? Quem olha de primeiro, né, Sabrina? A gente vê assim, até fica um pouco assustado, mas na realidade não, até bem mais simples a leitura, tá? Podemos até passar para outro exemplo? Esse aqui já veio com resultado, né? Peraí. Você toma conta aí, beleza. Peraí. Ajusta aí. Aí. Não é que eu faço. Pessoal, isso é normal pelo seguinte, pessoal, a gente, cada semestre, sempre a gente procura melhorar e ajustar o material, né? E geralmente acontece essas coisinhas assim, ficam tranquilos, tá? E queira ou não queira, o próximo semestre, para a próxima turma, sempre vai ter um ajustezinho, porque as dúvidas de vocês que são colocadas servem de base para a gente melhorar o material que a gente está utilizando, tá? Por isso que é muito importante vocês estarem sempre participando da aula, tá? Vamos lá, então tá lá, ó. Esse aqui, ele já tem lá a mesmo tipo de escala, né? E vamos ver o que tem no paquímetro do professor Stefanelli. Nós vamos contar os tracinhos de baixo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos, né? E lembrando, sempre é bom verificar se aqui, até 1 polegada, se são 16 divisões. Esse tipo de paquímetro, ele é praticamente normal. Em polegada, a gente encontra muito assim, né? Mas nunca como a gente está aprendendo, é sempre bom verificar para não cair numa pegadinha, né? Então, nós temos aí, repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 16avos nessa parte aqui. Só que o 0 passou mais um pouquinho, olha lá, 6 16avos. Opa, voltar um pouquinho. Fugiu. Isso. Aí a gente vai contar o nônio, né? O nônio está aqui, está o 0. Vamos ver qual o traço que coincidiu? O 1, 2, 3, 4, o quinto tracinho. Então, são 5 128avos, tá? Então, aí a gente tem que fazer aquela conta. 6 16avos, mais 5 128avos, né? Faz o mínimo, faz o cálculo, deu esse valor aqui. E, fazendo a soma, deu lá 53 128avos de polegada. Como aqui eu estou entre o 0 e o outro 0, na realidade não chegou a passar nenhuma polegada inteira. Então, esse aqui é o meu resultado final. Eu não tenho nenhuma parte inteira de polegada nessa situação. Uma perguntinha, pessoal. Tá todo mundo confortável? Conta, não. Oi? Pera. Por favor, Carlos, faça a sua pergunta. Nós não entendemos. Eu não entendi essa conta. Era isso que eu ia perguntar. Está todo mundo firme com contas com frações? Isso. Geralmente o pessoal não vai estar, né? A gente acaba... Professor? Pois não. O senhor pode retornar na parte dos 5 polegadas, porque eu anotei aqui, aí eu me perdi. Tranquilo, vamos voltar lá. Até para poder tentar elucidar.
Ô, professor Iberê, o senhor quer, de repente, explicar só esse aqui para a gente ver se, de repente, a sua didática ajuda os meninos também? Não, tranquilo. É porque às vezes o jeito de falar, né, um pode Isso. complementar o outro. Vamos mesclando só nesse caso aqui, no resto eu retomo, só para ver se Tranquilo. ajuda. Então, assim, ó, na escala principal tá tranquilo, né? 6/16. Sim. Sim. Tranquilo. Então vamos ver no nônio agora, né? No nônio, então, assim, ó, na regra, em primeiro precisa ver qual é a indicação, qual é a marca que está coincidindo, né, do nônio com a escala, com a régua principal, né? Então, se a gente for olhar, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, opa, isso aqui coincidiu. Concordam? Que esse é o traço que coincidiu. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Então é esse traço aqui, ó, do nônio, né, que coincidiu com o traço da escala principal. Né? Vamos por partes. Todo mundo concorda? Sim. Legal. Né? Então aí a gente olha no nônio. O que corresponde a isso daqui? Ó? A gente já viu que na escala do nônio, cada tracinho desse equivale a 1/128. Né? A resolução do instrumento. Então cada tracinho desses no nônio, aqui em cima, corresponde a 1/128. Então a gente conta 1/128, 2/128, 3/128, 4/128, 5/128. Então, assim, ó, na escala em polegada, né, quando eu tenho 8 divisões aqui no nônio, né, para uma escala principal de 1/16, né, que é o 1/16 aqui, ó, significa que cada marquinha, a distância entre cada um deles aqui, ó, é 1/128 avos. 1/128 avos. Então isso é aquela questão da gente identificar qual é a resolução do paquímetro. Eu divido a unidade da régua principal, nesse caso aqui é 1/16 avos, dividido pela quantidade de traços do nônio. No caso aqui é 8 traços. 1/16 avos dividido por 8 vai me dar, fazendo o resultado, a conta, dá 1 dividido por 128. 1/128 avos. Significa que cada tracinho aqui, ó, do nônio equivale a 1/128. Essa é a resolução desse paquímetro na escala em polegada. E aí, então, o que eu faço? Eu verifico, né, qual traço do nônio coincide com o traço da régua principal. Nesse exemplo aqui, ó, o traço que coincidiu foi esse, que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5 traços do nônio. 128. 5 vezes 1/128. Que é exatamente isso aqui, ó. 5/128. E aí, seguindo aqueles passos lá, eu somo a leitura da régua principal, que a gente viu que é 6/16 avos, com a leitura que eu tive no nônio, que é 5/128 avos. Fazendo essa conta, faço o mínimo múltiplo. Desculpa atrapalhar rapidinho. Oi. O Lucas Fernandes mandou aqui, o denominador 128 não muda então. Não muda, é isso aí mesmo. Né? Então a gente sempre precisa, se a gente se basear no denominador 128, facilita muito as contas. Porque sempre as minhas leituras no nônio vai ser alguma coisa dividido por 128. Sempre vai ser isso. Né? E então as contas vão ser sempre parecidas com essas daqui, ó. Né? E aí como é que eu faço essa conta de fração? Né? A gente vai precisar recordar aqui, né? Conta de fração, eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Né? O 120... Professor, uma perguntinha minha, de onde surgiu esse 48? Então, é isso aqui que eu vou falar então. Beleza, como é que é? Isso aqui é conta de fração, como é que fica? Né? Então, olha só, quando eu faço conta de fração com denominadores diferentes, né, eu tenho que dar um jeito do denominador ser comum entre eles. Nesse caso aqui, ó, né, a gente depois faz um raciocínio aqui, ó, opa, o 16, ele é divisor do 128, ou o contrário, né, o 128 é divisível por 16.
né? Então, assim, ó, 128 dividido por 8 dá 16. Né? Então, olha só que coisa, gente, né? A conta de fração, como é que funciona? Eu acho qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números, né? O mínimo múltiplo comum desses dois números é 128, porque se eu multiplicar 16 por 8, eu chego em 128. Se eu multiplicar 128 por 1, eu chego em 128. Então, esse aqui é o menor múltiplo que é comum entre esses dois números aqui, ó. Por isso que é mínimo múltiplo comum. E aí, se eu fizer isso, né, se eu dividir 128 por 16, dá 8. Né? Então, eu multiplico o denominador e o numerador por 8. Né? Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 8, eu fico 6 vezes 8, 48. 16 vezes 8, 128. Né? Então, 6 16avos é a mesma coisa que 48 128avos. Professor, Oi. desculpa te interromper, não sei Oi. se eu iria continuar falando, Oi. mas eu consegui entender o 5 por 128 e aquele 6 debaixo ali do 6, mas eu não consegui entender de onde que surgiu aquele 6 exatamente. De resto, eu compreendi muito bem. Esse 6 aqui, você não sabe Só de não onde veio? sei onde... Esse aqui? Isso, eu só não entendi Tá. isso. Esse aqui é bem Exatamente. simples. Esse aqui é bem simples, viu? Porque olha só, cada divisãozinha dessa aqui não é 1/16avos? Se você não entendeu, eu explico. Sim, Né? Isso sim. aqui é 1/16, Isso né? daí eu consegui entender. Isso, legal. Então Sim. a primeira coisa que você tem que fazer é ver, assim, ó, esse aqui é o referencial do zero da escala da régua principal e esse aqui é o zero do nônio. Né? Então como é que você faz a leitura da régua principal? Você verifica qual é a primeira posição do zero do nônio, né? E aí você conta a distância desse zero até o zero da régua principal. Então aqui você veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 16avos e mais um pouquinho. Né? Então, os 6 16 eu já sei que tem. Concorda? 1 16, Ok. 2 16, 3 16, 4 16, 5 16, 6 16. Né? 6 16 que é isso aqui. E mais um pouquinho. Como é que eu sei quanto que é um pouquinho? Aí eu vou ter que olhar na leitura do nônio. Que eu cheguei à conclusão que é Sim, 5 ok. Foi até que estava explicando no início da aula, não foi? É isso aí, é isso mesmo. Da aula de hoje. É Sim, isso sim. mesmo. Lembrei É agora. isso mesmo. Beleza? Obrigado, professor. Tá Era joia. só isso mesmo. Valeu. Eu, Gustavo, até para você memorizar, a leitura da parte da escala fixa, cada divisão representa 1/16avos, tá? Então, cada Ok. divisão aqui é 1/16avos. Então, sempre aqui, o primeiro valor que você vai identificar, ele vai ser uma quantidade dessas frações, elevadas a 16avos, né? Até o zero do nônio, né? Justamente, professor. E a parte de cima do nônio é a quantidade, cada fração vale 1/128avos. Então, você vai contar quantas tem, que vai te dar um resultado de quantidade de frações de 128avos, que no caso desse exemplo, ele tem 5. Tem cinco pedacinhos. São esses 5 aqui. Sim, sim. Ô, Eu professor, consegui então, entender bem, muito obrigado até. E aí, Sabrina, você está com alguma dúvida? então para simplificar, o de baixo ficaria sempre 1/16avos, dependendo da posição de onde ele tiver, né? 1 ou 2 ou 3, dependendo do tamanho do paquímetro. Uhum. E o nônio vai ser sempre o número por 128. Exatamente. A escala que ele tiver por 128. Exatamente. Ó, E então, uma regrinha. uma única observação, né? Professor, se o senhor me permitir. Opa. Sempre é bom a gente verificar se a quantidade de divisões que tem aqui na parte se são igual a 16. Porque, de repente, se você tiver alguma escala de medida ou um instrumento que tiver uma quantidade de divisões menor, então você vai ter esse número de fração. No nosso caso aqui, nós temos 16 divisões, certo?
que é aquilo que nós falamos, né, de início, que é o mais usual. E em cima também, qual que é a parte de número de divisões que a gente tem. São 8. Então, por isso que a gente pode até dizer de uma forma usual que a escala principal sempre vai ser uma fração de 16 avos e a parte do nono é 128. E aí, como você reparou, Sabrina, é sempre isso mesmo, né? No primeiro sempre vai ser alguma coisa sobre 16, no segundo vai ser alguma coisa sobre 128, e vocês já podem se acostumar. Para vocês fazer a conta, é só multiplicar os 2 por 8, né? Que você vai ser sempre alguma coisa dividido por 128. Né? Nesse caso Simplificou aqui... muito a minha vida. Beleza. É isso aí. Excelente. Né? Tá bom? Maravilha, gente. Vamos pro próximo? Vamos lá. Pessoal, vocês querem pensar nesse caso aqui? A gente tenta resolver junto, a gente dá um tempinho para vocês. Isso, boa ideia, professor. Né? Tipo assim, professor, vamos dar 5 minutos, ou Isso, 10, a gente toma um isso. Beleza, ótimo. golinho de água e eles vão pensando. Ótimo. Ô, professor, uma dúvida aqui. Oi. Só para, tipo, se tiver certo, poder ajudar também os colegas. Essa parte, a menor parte, eu esqueci o nome agora. Da régua principal ou do nono? Da régua menor, né? Do nônio? Isso, do nônio. Seria 428? Vamos ver. 4 ou 128. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Ok. A Sabrina mandou no chat. 1, eu acho que é 1 e 1/16 avos de polegada e 4, 128. Isso mesmo. Tô sem caneta aqui para marcar. O que ela falou? Deixa eu ir anotando aqui, ó. O que ela falou? Uma polegada mais 1 e 1/16 avos. Ô, Sabrina, é melhor você falando, eu não entendi. É que ficou muito grudado, eu tentei separar, mas não deu certo. 1 16 avos e 4 128. 4 128. Tá. Mais alguém fez? No que eu fiz deu 11 16 avos mais 4 128. 11 16 avos mais 4 128. E no final deu 72 128 avos. Aí tem que simplificar? Depois quem quiser simplificar, pode simplificar. Mas eu não sei se o resultado é esse ainda. Estou ouvindo as suas opiniões por enquanto. Professor, o meu resultado deu um pouco diferente dos meus colegas, mas tirando uma dúvida. Para eu poder fazer o número por 16 avos, eu deveria fazer do primeiro zero da régua maior, eu não sei direito o nome técnico, dessa régua do meio até os... Régua principal? A régua principal, o zero da régua principal até o zero dali de cima, certo? Do nônio. Do nônio. Sim, isso. Aí eu teria que contar os tracinhos. Isso. Aí daria o valor, certo? Isso mesmo. Então, o meu deu 27, eu contei 27 tracinhos. Não sei se eu contei errado, eu fiz errado aqui. Fala quanto você fez. Mas eu contei 27. 27. Aí, 27 16. 27 por 16. Isso. Mais 4 128 avos. Aí eu vou simplificar aqui ainda. Posso
Tá bem errado, mas não sei. Ok. Vamos ver então. Professor, eu não posso manter uma polegada? Oi? Eu não posso manter essa primeira polegada, como foi dado como exemplo? Sim, Bom, viu, Robson? É como eu comentei no início, né? Por exemplo, quando você passa do número 1 ou do número 2, ou o que seja, então você já sabe que você tem partes inteiras, né? Então aqui nós já sabemos que temos uma polegada inteira. Então a gente poderia só trabalhar agora com o que tem depois do 1 até o 0 e fazer essa conta. Simplifica mais o trabalho, né? E depois Seria fazer a 11, conta da parte do nônio. que seria 1, 11 e 16 avos. Então, precisamos É, ver foi, se foi isso que eu fiz. 11, 16 avos. Aqui na parte de baixo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partinhas, isso. Então, até o 0 do nônio. Aí falta ainda somar o que está aqui nesse pedaço do nônio, né? Uhum. Isso. Mais alguém? Eu comi bola. É um 11 mesmo. Aí, tá bom. Então eu vou Eu riscar. também acho que é um 11, professor, 16. 11, 16. Ô, Pro, Mas aí como é que vai ser o resultado? Se a leitura principal é 11, 16, quanto que é a leitura do nônio? O pessoal não está falando nônio, porque o pessoal fica esquecendo de contar o nônio aí. então o nônio não é 428? Não seria, no caso? Isso, pela ampliação, a gente pode observar que tem É, 4 tracinhos, né? 428, professor, aqui no meu. Isso aí, Isso. 428. Então tem que puxar mais essa conta. Somando os dois. 128 com 16 vai dar 8. Daí seria 11, certo? Então fica 88. 88 mais 4, 92 sobre 128? Talvez sim. Agora você precisa ver se dá para simplificar essa fração também, né? Vamos lá fazendo junto com eles, então, professor? Manda bala, professor. Quer que a gente assuma? Eu mando bala aí. Pode mandar bala. Então tá. Lembrando, pessoal, ó, a gente tem uma parte inteira de polegada aqui. Então esse 1 já está aqui na frente. Aí nós vamos contar aquelas partes após o 1 até o 0 do nônio. O pessoal contou aí, deu quanto aí, pessoal? 11 partes, né? Então seria 11 16 avos. Então isso aí a gente já sabe. E falta a parte do nônio. O pessoal já falou aí também. 428 avos. Agora vamos montar a conta aí. Então seria... O senhor projeta a conta, professor, para eles poderem visualizarem? Ó, nós temos uma polegada inteira, mais 11 16 avos da escala fixa. Do 1, né? Essa parte aqui representa do 1 até o 0. E os 428 avos, que representa a parte do nônio. Então, uma polegada mais 88 mais 4, né? 128 avos embaixo, deu 92 128 avos, que dá para simplificar. Aí, fazendo a conta, pessoal, deu, olha lá, uma polegada, 23, 32 avos. Quem conseguiu chegar nesse valor aí? Eu não cheguei a calcular até aí, porque eu fiquei com algumas dúvidas, mas depois do cálculo resolvido eu consegui chegar. Eu consegui fazer por um aplicativo que consegue fazer essas contas assim. Depois que eu arrumei, obviamente, o valor que eu tinha colocado, e deu esse valor aí mesmo. 23 por 32 avos. Por 1. Eu cheguei aí também. Eu dividi o 92 por 4, que aí é múltiplo, e também dividi o 128. Excelente. É isso mesmo. É isso aí. Isso aí mesmo. Ficou bom. Ó, pessoal, a diferença que a gente tem dos exemplos anteriores é que a gente tem uma polegada inteira, que o paquímetro ele passou de uma polegada inteira e continuou até um pouco mais. Não chegou nas duas, né? Então a gente conta esse intervalo do 1 até o 0 do nônio.
aonde que deu as 11/16 avos de parte, né? E depois a gente foi lá e fez a leitura do nônio. Então, a gente pegou, colocou. Então, entrou essa terceira parte na conta, que são as polegadas inteiras, que o paquímetro fez de leitura. E aí a gente faz a conta. Às vezes o pessoal, nem coloca o número inteiro na parte, faz a conta primeiro dessa parte, mas depois não esquece de colocar à frente, porque passou de 1 ou 2, sempre é uma polegada fracionária inteira, né? Não tem o que fazer conta, tá, pessoal? Então, às vezes fica um pouco mais dificultoso, né? Não que você não chegue no mesmo resultado, tentar contar do 0 até o outro 0, tá? A questão da gente separar as polegadas inteiras é um facilitador, tá bom? Tá certo. Então, vamos para mais uma aí, ó. Esse aqui é o mesmo exemplo, ó. Só que aqui o paquímetro está mais aberto ainda, né? Ele está atingindo aqui 2 polegadas já inteiras e mais alguma coisa, tá? Então, querem tentar fazer isso também, pessoal? Pode ser. Faça uma continha aí para a gente ver se o pessoal está entendendo aí. Rapidinho, já tirando minha primeira dúvida. Aqui eu já posso contar como 2 polegadas inteiras. Isso só mesmo. Que o tracinho do 0, quando é aproximado, ele fica um pouquinho à frente. Então não deve ser contado ele. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu não entendi bem a sua colocação. O tracinho da parte da escala fixa, você diz que ele está um pouquinho à frente do 0? O tracinho a régua principal, comparado ao nônio, tem o tracinho do 0, que observa em cima, quando é aproximado, fica mais à frente. Mais à frente. Ele é contado ou não? Olha, o que não chegou até o 0, você não considera. Você tem que só o que passou para trás. Tá? É isso que você tem que contar. Ah, tá, obrigado. Era isso mesmo. Beleza, eu entendi agora a sua colocação. O Sidney já colocou ali que dá 2 polegadas e 5/16 avos. Mas eu acho que ele está esquecendo uma parte aí, hein? Será que ele contou o nônio? O Gustavo chegou a um resultado aí. 2 polegadas, 47, 128 avos. Eu cheguei nessa também, professor. 2 polegadas, tem gente 47, coincidindo aí, hein? 128. Professor, o meu cálculo foi 55 por 2, 55 por 128 avos. Um pouco diferente dos meus colegas aí. Então, faz uma revisãozinha, Gustavo, para ver se você pegou direitinho. Beleza, vou Tô conferir com o Gustavo aqui, vendo aqui. que eu tô errado. Eu, por enquanto, não disse quem está certo e quem está errado, né? Verdade, professor, verdade. Vamos lá, então? Professor, rapidinho. O do nônio dá 7/118, né? Se contar os tracinhos... A parte do nônio, isso. Tá batendo aí, ó. São 7 tracinhos, então seria 7/128 avos. O outro dá 2,5, 2 polegadas mais 5/16. Então, vamos contar aqui, ó.
Tem 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Isso mesmo, são 5 16avos, que é a parte da escala fixa. Ok, obrigado. Acho que a gente consegue projetar esse pedacinho, né, professor? Olha lá. 2 polegadas, 5 16avos, né? Que são desde o 2 até o 0. Tem 5 partes e a parte do nônio, 7 128avos. Até aí a maioria chegou nessa interpretação? Sim, professor. Sim. Deu para entender. Legal. A Alana hoje não está dando os seus comentários. Ela só tá ouvindo, pro. Ah, legal. Ela tá digitando no chat agora. Opa, se tiver dúvida, gente, manda bala. Então, olha lá, deu 2 polegadas, 47 128avos. Essa fração de 47 128avos, a gente não consegue simplificar, né? Então, se não dá para simplificar, a gente chegou ao resultado final. 2 polegadas, 47 128avos de polegada. Ah, tá, agora eu entendi. Deu certo. Então, pessoal, não é difícil, é que a gente não tem o hábito de fazer contas, né, fracionárias. Então, a gente acaba até ficando um pouco em esquecimento, mas é bem simples a leitura do parquímetro em polegada. Depois que a gente acostuma, a gente acaba já decorando os pontos praticamente, né? Professor, Não, por Breno? causa de um número, eu errei a conta toda. É isso aí, esse é o efeito da contrafracionária, né? Porque em vez de eu colocar 7, eu coloquei 8. Mas eu fiz o cálculo certo, porém eu acrescentei mais um, aí deu totalmente Então, diferente. mas Aí você fica pensando. viu, Falei, Breno? ué, Você colocou 8 128avos? isso. Então, olha, agora é tipo assim, uma pegadinha que de repente você raciocina. Como a gente tem 8 divisões na parte do nônio, eu nunca vou conseguir somar 8 128avos. Você está entendendo? Porque é aquela condição quando você consegue casar o 0 embaixo e o 8 também. Ah, tá. Entendeu? Então, se vier uma fração dessa para você, você já desconfia que, opa, estou errando o cálculo. Mesma coisa se você jogar uma conta de 16 sobre 16avos na primeira parte. 16 sobre 16avos, ele equivale a uma polegada inteira, entendeu? Ah, tá, entendi. Então é meio que uma pegadinha já. Para você entender o raciocínio, o princípio, né? Sim. Entendeu? Pro, Entendi. dúvida básica. Isso costuma cair muito em que tipo de vestibular? Olha, Que tipo de universidade ensina? Cara, cai até no Enem. Ah, não. Não, eu sei, porque isso daí é bom para estudar, mas eu queria saber em quais áreas específicas. Né? eu não sei, né, professor Iberê? Eu sempre via muito em testes de empresa, né, empresas multinacionais da área de metalurgia, da área da mecânica. Sempre, às vezes, vinha essa questão dos testes para ver se a pessoa tinha aptidão para a área que ele ia trabalhar. Até mesmo na área administrativa, por exemplo, o setor de compras, alguns setores que gerenciam processos, projetos. Às vezes a gente, na época, nossa, não sei se ainda continuam fazendo os testes, né? Esse é o professor. Pois não? Ainda continua. Semana passada eu fiz. Então, é bem por aí mesmo. Porque você imagina, né? Uma multinacional que vai contratar uma pessoa. Se a pessoa vai para a área de engenharia, ele necessariamente ele precisa saber essas coisas, converter unidades e tal, né? Se for uma pessoa que vai trabalhar, como o professor disse, em compras, puxa, ele vai precisar comprar chapa em polegada, né? Vai precisar saber aí minimamente essas coisas. Se vai trabalhar na área de produção, né? Se vai trabalhar na usinagem, puxa, o torneiro ele usa isso aí direto, né? É parte do dia a dia dele. Se for inspetor, puxa, mais do que ninguém ele precisa conhecer isso. Quer dizer, então, puxa vida, tem um monte de funções aí que vai precisar. Manutenção, né, também. Quer dizer, então não tem jeito, né? Tem que saber isso, não tem por onde escapar muito.
O senhor lembrou bem, viu, professor? Porque a área de manutenção é uma área onde que o profissional ele tem que descobrir as coisas, né? Vai precisar trocar um parafuso que quebrou, vai trocar algum eixo que ficou danificado. Ele tem que identificar de que material foi construído, né? Professor, Pois não, Jonathan? a polegada ela é mais utilizada na medição inglesa, não é? Sim, o pessoal usa um Na percentual mecânica. maior, como o professor Iberê falou, que são os que seguem essas normas, né? No caso, os americanos, né? E alguns outros países, né? São, quantos você falou, professor? 4, né? São 3 países. 3 países. Então, assim, ó, empresas americanas ou inglesas, né? Na Inglaterra também, né? Que são muitas no mundo, pode ter certeza que elas vão utilizar a medida em polegada. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês algumas situações do dia a dia, né? São as práticas adequadas da gente manusear o instrumento, tá bom? Professor, Pois não, Carlos? na atividade que tem no Moodle, tem uma medida de polegada que é diferente dessas que o senhor passou. Acho que o nônio tem mais divisões. Depois eu dou uma olhada lá. Ou será que é um paquímetro com polegada milesimal? Eu vou dar uma olhadinha lá. Eu vou dar uma olhada. Creio que seja um paquímetro com polegada milesimal, sim. Isso. Tá bom. A gente ainda não chegou nessa parte, né? Depois a gente aborda isso daí também, que é um outro tipo de paquímetro. Então, assim, ó, você lembrou bem. A gente tem o paquímetro milesimal, paquímetro em polegada fracionária, e tem o paquímetro em polegada milesimal, né, que é um pouquinho diferente. A lógica é exatamente a lógica que a gente viu nos anteriores, né? Se a gente usar o mesmo raciocínio, né, achar a resolução é a divisão da menor escala, o valor da divisão de escala da régua principal dividido pelo número de traços do nônio, né? A regra é exatamente o mesmo, né? Então, se a gente fizer um exercício mental, a gente vai chegar às mesmas conclusões, né? Mas, de qualquer forma, seria bom fazer aí alguns exercícios aí disso aí. Talvez na aula que vem a gente faça só essa partezinha, né, professor? Opa, seria importante. Pra lembrar antes de entrar no micrômetro. Beleza, até para o pessoal ter pelo menos um conhecimento dessa parte, né? É isso aí. Uhum. Então, vamos lá. Pessoal, aqui na primeira figura, onde que está escrito a medição interna, né? Ele está informando ali umas sugestões de maneiras mais corretas de fazer a medição das peças ou aonde você quer identificar uma medida. Então, ou seja, ali nessa primeira figura, ele está pegando a peça bem na pontinha, né, da parte do paquímetro. Geralmente, essa parte aqui, pessoal, ela sempre, às vezes, com o passar dos anos, ela começa a sofrer desgastes, né? Então, pode acontecer uma pequena variação de medida. Quanto mais para cima, mais para dentro da parte do encaixe interno do paquímetro, você vai ter mais segurança na medida, tá bom? Então, é essa sugestão que, por exemplo, aqui está no slide da Mitutoyo, faz para que a gente tenha uma leitura mais correta da dimensão da peça. No caso aí da medição externa, ele já reflete uma outra situação, é a forma do posicionamento do instrumento. Aí a gente está vendo o instrumento meio que de lado, né? E ele está fora do esquadro, ou seja, ele não está bem alinhado, ele está inclinado em relação à peça a ser medida. Então, isso vai fazer o quê? Que as pontas do paquímetro, elas abram mais para poder se posicionar. E o correto é a gente tentar manter um posicionamento tipo 90 graus, como está aqui, ó, no correto. O máximo possível nessa parte. Então, se a gente voltar no pensamento da primeira figura, como a parte das pontas do paquímetro, elas são mais finas, devido ao pequeno rebaixozinho para ajudar no encaixe, ela pode também ocasionar a dificuldade de você conseguir o alinhamento, como está mostrando aí na parte externa, né? Isso aí seria como se fosse uma vista lateral. Então, se você jogar a peça mais para cima,
você vai ter uma área melhor de contato que vai te ajudar a você manter os 90 graus, como está aqui na segunda figura, tá bom? E a terceira, ela está fazendo um exemplo de uma medição de profundidade. Então, também é isso aí, a gente tem que estar perpendicular à face aqui que a gente quer, a profundidade que a gente quer, sem estar inclinando o instrumento. Se a gente ficar inclinando muito o instrumento, realmente a medida não vai bater. A base dele tem que estar bem assentado à face inicial da sua medida, né? E a agulha, ela vai até embaixo e tem que estar bem encostadinha e paralela à face lateral, para que a gente realmente tenha uma leitura mais correta possível, tá bom? Então, isso aí é uma situação que depois a gente vai, aos poucos, comentar. Vem mais exemplos aqui, por exemplo, na figura aqui da medição de profundidade, aqui no caso do desenho, ele representa como se fosse uma cavidade e você está medindo essa profundidade. Então, é importante também a questão de você manter um esquadro perfeito, uma inclinação aqui vai prejudicar, então tem que estar 90 graus. Na segunda figura, ó, também o posicionamento das orelhas do paquímetro para medir uma cavidade, representada aí no tipo um furo, também é muito importante você tomar cuidado, porque se ele entrar inclinado, você não vai ter uma leitura correta. E quanto mais você puder encaixar essa parte para dentro da cavidade, ó, você vai ter mais precisão de leitura, né? Então, não é muito legal medir só nas pontinhas, né? Quanto mais encaixado, melhor é, tá? E ali está mostrando também uma forma incorreta, né? Embora perpendicular, mas o apoio, por exemplo, aqui a área de apoio, no caso dessa medição de ressalto, ela é pequena. Tem que tomar cuidado. Quanto melhor apoiado tiver o instrumento, fica mais precisa a medida. Às vezes, pessoal, vamos ver se, de repente, numa aula prática presencial mais para frente, a gente consegue ilustrar melhor, porque às vezes o desenho não te dá uma noção exata, né? Esse aqui fica até um pouco duvidoso de a gente entender, mas os demais acho que estão bem claros, né? E a forma correta, ó, por exemplo, em vez de eu medir com a agulha, eu meço com a outra parte do paquímetro, ó, que me dá uma leitura melhor, que é o caso desse ressalto, tá? Porque aqui eu vou ter uma base de apoio melhor, né? Indo para a próxima, medição de furos, ó. O furo é um pouco complicado, porque às vezes você pode imaginar que você está no centro do furo e não está. Então, isso você tem que tomar cuidado para que você consiga ter uma leitura mais correta. Então, está aqui mostrado na outra figura, ó, quanto mais próximo ao centro, né, você vai perceber que a sua leitura vai estar mais correta. E na medição das ranhuras, né, ó, também comenta sobre a inclinação do instrumento, ó. Se o instrumento não tiver perpendicular àquele detalhe que você quer medir, ele vai te dar uma leitura incorreta, né? Então, são exemplos que, alguns a gente fica um pouco difícil de dar um entendimento, né? Mas a gente depois, vamos ver se a gente consegue tirar esse ajuste. Ô, professor, para medição do furo, você pode fazer marcação na peça, não no caso ranhura, né? Mas pode fazer marcação na peça para fazer a centralização do furo? Pode até ser feito, né? E uma situação que às vezes o pessoal faz, né? Ele procura abrir as orelhas do paquímetro encaixando na cavidade e tentar jogar um pouquinho para o lado direito ou para o lado esquerdo. Por exemplo, se você está fora de centro, você joga para um lado, aí você sente ele folgar. Aí você ajusta de novo. Aí você joga para um lado assim, tipo, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para ele se encaixar. Esse aí, automaticamente, você está buscando o centro. Entendeu? Que seria o caso dessa primeira figura aqui, ó. Se caso ele faz essa aqui e já tira a leitura, aí ele já está fazendo a leitura errada. Se ele jogar o paquímetro para o outro lado, ele vai perceber que o paquímetro vai folgar. Vai ficar folgado. Então, aí, o que acontece? Ele consegue abrir mais, até o momento que ele não consegue jogar nem para um lado, nem para o outro. Não conseguiu fazer isso, ele está no centro. Ah, perfeito. Obrigada. Entendeu? Nada. Bom, pessoal, agora vem um outro detalhe que é muito importante, né? Isso vai muito do procedimento das pessoas na forma de trabalhar, que são as recomendações e cuidados com os seus instrumentos, né? Então, isso aqui geralmente vem nos manuais dos instrumentos que a gente compra, adquire, né? Todos. Cada um vai ter sua particularidade, mas, por exemplo, a gente está falando aqui de paquímetro, ó. Então, já diz, ó, para a manipulação adequada do paquímetro, fazem as seguintes recomendações.
Por exemplo, selecione o paquímetro mais adequado para atender plenamente a necessidade de medição, exatidão e capacidade de medição. Então, ou seja, a gente tem paquímetros com várias dimensões, né? Eu tenho paquímetro que vai, por exemplo, da escala de 0 a 150 milímetros, aí eu tenho um que vai de 0 a 200. Então, dependendo da peça e o comprimento ou detalhe, às vezes você precisa de um paquímetro maior para poder fazer com mais tranquilidade, né? E o seu modelo ou tipo, né? Verificar sempre se o movimento do cursor é suave, se não tem folgas, né? Porque o paquímetro, ele é um instrumento que ele permite manutenção, tá? Ele não é um instrumento que, ao longo do tempo, ele é descartável, né? Ele dá para a gente recuperar. Existem empresas, inclusive são os próprios fabricantes e alguns outros terceiros, eles conseguem fazer as manutenções nos instrumentos e o importante, certificar esse instrumento, né? Algumas empresas usam em suas metodologias de trabalho, né? Tipo aquelas que trabalham por qualidade total ou sistema ISO, fazer verificações dos seus instrumentos a X tempo, né? E revalidar a certificação deles, né? Até o momento que se descobrir que ele não dá mais ajuste. Aí troca-se o aparelho para sempre garantir as medições do que você está fazendo. E o importante também, né, pessoal, ó, evitar choques, arranhões, a oxidação, né, tipo, deixar ele largado em cima de produtos químicos ou ambientes hostis que possam agredir o instrumento. Então, isso vai prejudicando, né? Manter sempre o paquímetro limpo, evitando depósito de poeira e outros materiais, né? Não expor o paquímetro ao calor, inclusive raios solares, isso afeta, né, porque você já tem a questão da dilatação térmica, e o calor excessivo pode danificar o instrumento, né? Não expor o paquímetro estou pulando aqui. Examinar as peças a medir, não tendo rebarbas, né, que possam danificar as faces de medição. Então, ou seja, às vezes a peça está mal acabada, com muita rebarba, algumas partes que possam agredir o instrumento, então a gente procura sempre tomar esse cuidado aí. Então, pessoal, praticamente meio redundante essa informação, eu acabei falando já, né, utilizar sempre que possível o tipo de paquímetro adequado à parte da peça a ser medida. Nunca executar medições em peças que adquiriram pela usinagem uma temperatura maior ou menor à do ambiente, ou seja, peça muito quente, ela sofre uma dilatação térmica, isso é uma condição física, né? Então, dependendo dessa temperatura, você pode fazer uma leitura errônea, né? Então, é sempre bom você deixar a peça esfriar, né? Isso é uma recomendação, uma praxe, principalmente em empresas que trabalham com tratamento térmico e outros tipos similares, né? Então, ele já tem esse cuidado em seu dia a dia de trabalho, né? Então, essa é uma recomendação muito importante. E aí está dizendo aí, ó, utilizar as orelhas de medição unicamente para medir ranhuras, furos e partes congêneres, né? Porque a parte das orelhas do instrumento são as partes mais sensíveis, né? Então, até a própria queda, a primeira parte que entorta é a orelha do paquímetro, dependendo da queda que ele tem, né? As outras partes são mais robustas, né? Então, e tem mais algumas recomendações aqui, ó. Não colocar o paquímetro juntamente com ferramentas, né? Ou seja, deixar jogado de qualquer jeito, né? Isso vai com o tempo É o erro que acontece. Desculpa, professor, te cortar, mas é um erro que acontece em muita oficina mecânica. Trabalhei um tempo em oficina mecânica. O pessoal larga dentro da caixa de ferramenta. Aí você vai pegar o paquímetro, ele tá todo torto. Olha, uma coisa que muitos que já viram em empresa, que é errado, né? A pessoa mede e vai e enfia no bolso da calça, na parte de trás, né? Isso também, muito comum. É muito comum a gente ver isso. O instrumento não é legal para isso. De repente, o cara até esquece, está sentando em cima do paquímetro, né? Então, usar para depositá-los em peças, numa peça de madeira, um tapete, um pano de borracha. Então, ou seja, é um instrumento que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, sempre se você tiver alguma coisa que possa proteger e colocar ali no ambiente de trabalho, uma base, alguma coisa, né? Um paninho, sempre é muito bom.
E isso, pessoal, é até importante, às vezes, em testes práticos em algumas empresas, né? Às vezes o cara é submetido a um teste, principalmente vamos supor, uma pessoa que vai trabalhar num torno, ele recebe o instrumento e às vezes a pessoa que está examinando esse teste dele, ele fica visualizando como é que ele está procedendo com os instrumentos e a máquina, né? Entendeu? Então a gente tem que tomar mais cuidado, né? Vamos lá. Colocar a peça a medir o mais possível a régua principal, sim, para evitar a inclinação do cursor. Então, ou seja, naquelas figuras anteriores, a questão de alinhamento, posicionamento. Levar o paquímetro da peça a medir a qualquer caso, e não ao contrário, né? Nunca medir peças em movimento. Isso é um perigo, viu, pessoal? O nego lá está no torno, a peça está rodando e vai querer medir a peça em movimento. Isso é um absurdo. Então, ao término do trabalho, guardar o paquímetro em respectivo objeto ou estojo, né, deixando suas faces de medição geralmente abertas. Nunca utilizar o paquímetro para outras finalidades, né? Tem nego que quer usar o paquímetro para alicate, para querer usar ele, transformar ele numa chave de fenda, não é para isso, né? A gente vê isso muito em chão de fábrica, né? Mais paciência, né? Vamos ver, aos poucos, sempre procurar orientar os colegas a não fazer. Fazer uma leitura olhando frontalmente, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante, pessoal, para a gente não ter um erro que a gente chama de erro de paralaxe. Então, a gente sempre tem que posicionar o instrumento e também a gente está posicionado para que a gente não faça uma interpretação errada da escala, tá? Então, a próximo slide aí, ó, manter sempre limpo, né? Ó, tá a figurinha dizendo, cuidando, né? Os produtos que a gente utiliza também para limpar o instrumento não podem ser agressivos, né, para não danificar. Dependendo da qualidade do instrumento, pessoal, e o produto que você utiliza, pode até apagar a escala, né? Geralmente, os instrumentos de boa qualidade, é muito difícil acontecer isso, né? Executar as medições exercendo uma ligeira pressão, né? Então, aquilo que eu comentei anteriormente, o instrumento, ele não é um alicate, não é para poder prender a peça com força, né? E assegurar o contato entre as superfícies. A medição do instrumento e a peça, lembrando que a exatidão da leitura depende de uma pressão de contato moderada. Então, aí é uma sugestão, né? Isso é o dia a dia, a gente consegue pegar facilmente essa prática, né? Controlar sistematicamente a exatidão do paquímetro, verificando se o traço inicial do vernier coincide com o traço zero da sua escala. Então, isso pode acontecer, essa variação, pessoal, quando o paquímetro sofre quedas, sofre algum impacto. Então, pode danificar a geometria do paquímetro, não deixando a gente perdendo esse alinhamento, tá? Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso do instrumento. E mesmo né? O desgaste natural, né? Depois de usar muito tempo o paquímetro, depois de 10 anos aí, ele está com essa... A gente olha contra a luz, tem a gente consegue enxergar o facho de luz aqui, né? Quando chegar isso, o paquímetro já está meio condenado. Isso. Então, aqui, ó. Aí, no caso, é mais ou menos o que a gente comentou anteriormente, sempre manter as pernas dentro do plano de medição. Por exemplo, ao medir um diâmetro de uma barra, manter os bicos de medição no plano da seção transversal da barra. Ao medir o diâmetro interno de um cilindro, manter o plano das orelhas perpendiculares ao plano do diâmetro. Então, evitar que o instrumento fique inclinado, porque dependendo da inclinação que você fizer, você vai ter uma variação de medida. No caso, a inclinação já vai refletir nas medidas decimais, né? Dependendo da inclinação que você colocar. Que é aquilo que eu acabei de comentar, né? Que é o erro de paralaxe. Então, o erro de paralaxe, ele é referente à forma da leitura que você está tendo. O posicionamento seu em relação ao instrumento, tá? Então, essas aí são fatores muito importantes. Por exemplo, posicionar corretamente a vareta de profundidade antes de fazer a leitura. Isso aqui ele está exemplificando, pessoal, aquelas informações que a gente viu nos desenhozinhos anteriores, tá? E, lembrando, nunca deixe o paquímetro com o parafuso de fixação travado. Tem alguma imagem do paquímetro aí, professor? A gente acho que não comentou sobre o parafuso. Aqui, ó, tem no desenhozinho aqui, esse parafusinho aqui, ó.
esse parafusinho é um parafusinho que consegue travar a parte móvel do paquímetro. Aí vocês podem perguntar, quanto que eu uso? Bom, por exemplo, você tem um eixo que está um pouco difícil de você medir, ele está numa posição um pouco afastada dentro de um compartimento de uma máquina. Você pode posicionar, fixar ali a leitura e travar através desse parafuso. Aí você tira o paquímetro e ele traz até você para você conseguir fazer a leitura. Então, a gente usa esse parafuso nesse sentido aí, tá bom? Bom, erros de medição com paquímetro. Vamos lá. Erros objetivos. São os erros que têm relação com o estado do instrumento. Esse subdivide em erro devido ao estado da superfície de medição, né, planezas, se ele está torto, danificado, né, e o erro de paralelismo das suas superfícies, que é aquilo que a gente comentou, algum impacto excessivo no instrumento, ele cair, ele pode entortar alguma parte, né, e isso vai criar esse erro, esse tipo de erro, né. Aí nós temos também os erros subjetivos, né, são os erros que têm relação com a utilização do instrumento, né? Que se divide em erro. Que se divide da seguinte maneira. O erro devido à diferença de pressão aplicada na medição, né? Ou seja, a pessoa vai exercer uma força muito grande nas pontas de contato na hora de fazer a leitura. Isso pode forçar e você ter uma medição errada. E o segundo, que é muito comum, é aquilo que a gente comentou, o erro de paralaxe, que é a forma como você se posiciona ao instrumento. Então, você tem que estar mais ou menos nessa ideia da figura que nós estamos aqui, ó. Quanto mais de frente você está ao instrumento, olhando na forma perpendicular, você vai ter mais precisão na sua leitura, porque da transmissão da medida até a sua interpretação, é o posicionamento que você tem em relação aos seus olhos, a forma que você enxerga o instrumento, tá bom? Só um comentário aqui, então, em complementação, professor. Esses erros objetivos aqui, normalmente, eles são objeto da calibração dos instrumentos, né? Então, você manda para um laboratório, ele vai exatamente verificar o estado de planeza ou planicidade das faces, né? O paralelismo delas também, né? Então, esse tipo de problema, né, dos paquímetros, eles são pegos, né? São descobertos na calibração dos instrumentos. Esses erros subjetivos é o tipo de erro que vai dar margem aí aos erros aleatórios, né? Que vão dar dispersão aí dos resultados entre um operador e outro. Então, vamos entender como é que faz essa parte da calibração, né? Então, por exemplo, o instrumento ele pode ser avaliado e analisado para ver como é que está a sua eficiência na leitura, né, na medição. Então, para verificar o valor da leitura do paquímetro, no caso, na calibração, são utilizados alguns blocos padrão, de diversos tamanhos, de acordo com a sua capacidade. Nesse exemplo da figura, pessoal, são blocos com medidas aferidas, né, certificado, e tem precisão dos seus posicionamentos. Então, o instrumento ele é submetido a testes de leitura, e isso a gente consegue identificar os problemas que ele possa ter, né? Então, isso geralmente a gente faz periodicamente, conforme a regra e as normas que a empresa estiver adotando, né? Então, a correção do elemento gerador do erro está restrita ao ajuste do cursor e ao posicionamento do nônio, nos paquímetros com nônio móvel. E na calibração utilizam essas normas aí, a NBR 0693 ou a GIS B7507 de 93. Então, são até o seguinte, pessoal, a gente tem que ter uma norma que estabeleça sempre um padrão de aferição do instrumento. Isso não pode ser feito de qualquer maneira, tá bom? Tipos de paquímetro. Opa, isso é legal. Esse aqui, agora, o primeiro é o paquímetro universal, é o mais comum que a gente conhece no mercado, né? Esse é o feijão com arroz. O que a gente varia nos modelos desse tipo de paquímetro, pessoal, são o comprimento da escala fixa, né? Nós temos o mais comum, o pequeno de trabalho, é o 150, vai o 200 milímetros, 300, 500, 1000, né? E tem até os mais especiais, né? Que é 1,5 metro, 2 metros,
2,5 metros até 3 metros de comprimento, a gente pode encontrar por aí de paquímetros no mercado, né? Aí tem aí o paquímetro com superfície de metal duro, né? Então, ou seja, é um paquímetro mais resistente e tem uma área de contato, ele tem um material mais resistente para fazer o contato, ele é de metal duro, bem aqui na parte de contato, nas partes aqui dessa, que está mostrando aí pelo mouse, ó. Então, isso te garante também um paquímetro com maior durabilidade e menor efeito de desgaste. Lembrando que ele também é suscetível a quedas, tá? Se cair, também não adianta nada você ter um paquímetro com ponta de metal duro. Ele vai empenar e vai perder a razão da sua medida, tá bom? Tem aqui o paquímetro com ajuste fino, tá? Qual que é a ideia desse paquímetro? Essa segunda parte que tem na parte traseira, ele tem uma travinha onde que a gente trava a parte superior, e embaixo ele tem um parafusinho que a gente consegue rodar essa roldaninha e ela faz o deslocamento da parte móvel, ou seja, você aproxima com precisão da posição do instrumento, né? Então, você consegue, de uma maneira bem fina, né? Porque a rosca que movimenta, ela é uma rosquinha fininha, e desloca o nônio bem devagarzinho, com precisão, para você fazer o contato na sua leitura de medição, tá? O paquímetro prismático, né? Ele tem uma geometria um pouco diferente, né? No caso, tanto a escala principal quanto a do cursor, ela possui guias prismáticas em V, né? Ó, tá vendo? Essa parte aqui. Ele corre sobre essa superfície, ele tem uma área de contato diferente do seu mecanismo, né? Então, essa escala principal e o nônio no mesmo plano, eliminando até um erro de paralaxe e dando maior rigidez do conjunto mecânico. Então, é um paquímetro até um pouco muito mais resistente que o outro, né? Aí nós temos também aqui do seu lado aqui o paquímetro com relógio de leitura. Então, esse aí também é um outro tipo de instrumento que ele é adaptado, um reloginho, né? Ele tem um sistema mecânico por engrenagens, que ao deslocar, você consegue fazer esse deslocamento. Então, esse paquímetro, você lê as partes inteiras da escala, né, que está ali na régua fixa, e a parte decimal, você vai fazer a leitura aqui no relógio. E esse aqui, por exemplo, ele tem uma precisão de 2 centésimos, porque eu estou vendo aqui na imagem. Não sei se, de repente, a imagem de vocês não consegue visualizar, mas esse aí é um tipo de paquímetro que tem mais precisão de contato e de leitura, né? Geralmente, esse tipo de paquímetro ele é usado em empresas que trabalham com filmes plásticos, né? Ele é bom para essa área aí. Tem um outro também aqui, ó, é um paquímetro com leitura de relógio e contador mecânico, né? Então, ou seja, ele já te faz a contagem aqui dos milímetros, né? E aqui no reloginho você conta os décimos das divisões dele, né? Então, são alguns outros facilitadores. Paquímetro para serviços pesados, é esse aqui, ó, esse modelo aqui. As hastes dele são muito mais robustas, tem uma área plana de contato maior, né? E ele não tem, assim, vamos dizer assim, chanfros de contato para pontos mais estreitos. Então, ele é mais robusto. Geralmente, esses paquímetros eles têm dimensões maiores, né? Ele não tem paquímetros pequenos, geralmente eles são de 8, 10 polegadas de comprimento, até um pouco mais, né? Isso em milímetros vai ser 300, ó, ela tá lá, até está escrito no texto, né? Ele é de 300 milímetros para cima, são geralmente paquímetros já de maior dimensão, né? Aí nós temos aqui um paquímetro que ele é específico para leitura de profundidade, né? Então, ele tem aqui uma base maior de apoio, né? Uma face, e a régua, que a gente, no outro paquímetro, a gente entende como régua fixa, é ela que se movimenta para fazer uma leitura de profundidade. Então, é ela que avança e faz o contato lá no ponto de leitura, tá? O princípio de leitura da escala é o mesmo, só que mecanicamente ele funciona um pouquinho diferente, tá bom? Então, aqui temos, ó, o paquímetro para medição, esse aqui, paquímetro para medição de materiais moles. Então, esse aqui, ele já possui um dispositivo que permite você ajustar a pressão do cursor. Ou seja, vamos pensar, o que eu conheço no mercado como material mole?
borracha, alguns polímeros, tipo o EVA e outros materiais que sofrem pressão e são comprimidos com facilidade. Então, para você ter uma leitura mais precisa, você consegue enxergar qual é a pressão que você está dando sobre o produto a ser medido, tá? Então, vamos para outro aí? Opa, esse aqui é o que todo mundo gosta. Esse aqui é o paquímetro de leitura digital eletrônica, né? É o famoso paquímetro de preguiçoso, professor. Justamente, eu não ia falar isso, ó. Eu estava esperando alguém falar. Muito É o obrigado, famoso Breno. paquímetro de preguiçoso. Tem só uma pessoa, onde que eu trabalho, que ele tem, a gente chama ele de paquímetro de preguiçoso, porque ele é o único que tem o digitalzinho. É isso aí mesmo, viu? Então, lógico, esse tipo de paquímetro é muito bom e prático na leitura, né? Então, ou seja, se a gente for pensar nós como técnicos, né? Dependendo assim, se você tem um setor que você não tem pessoas com tanto conhecimento técnico para essas situações de leitura e precisa fazer alguma medição, aí nós como técnicos, a gente pode até sugerir para a empresa adquirir esse tipo de instrumento para esse ponto de leitura que ajuda muito o operador na leitura. O inconveniente desse tipo de instrumento, que ele é muito sensível à umidade, a líquidos, né? E isso pode prejudicar o seu mecanismo e sua leitura, né? Certo, professor? Além de ser caro. Sem dúvida. Caro, tem que ter a bateria, né? Sempre tem a bateria que acaba, e aí vai, né? Mas é aquilo que o pessoal falou, ele é bem mais prático, né? Então, às vezes, pessoal, mesmo que a gente... Até teve um colega aí, não sei se foi o Gustavo, que tem um aplicativo que ajuda a calcular as frações, né? Então, às vezes, a gente é muito bom, é muito útil, legal, mas, às vezes, numa situação de teste e avaliação, a gente acaba se acostumando e deixa de fazer o cálculo, né? Então, é sempre bom a gente nos policiar para a gente nunca esquecer essas coisas. Esse aqui, lógico, é um instrumento facilitador do processo e a gente consegue ter uma leitura muito mais rápida, mas também tem aqueles problemas. Se a pessoa posiciona o instrumento de forma errada, não encaixa bem na leitura da peça, ele vai errar da mesma maneira que é o outro, tá, pessoal? Acabou aí, né? Acabou. Então, professor? Pessoal, ficou alguma dúvida, né? De repente a gente aproveita esses últimos minutinhos só para tirar alguma dúvidazinha de algum colega. Nenhuma, professor. Perfeita a aula de hoje. Perfeita. Maravilha. Então, pessoal, na próxima aula, a gente vai só fazer uma complementaçãozinha aqui com o paquímetro em polegada milesimal, né, só para ver se ficou alguma dúvida. E aí nós entramos aí com outro instrumento de medida, que é o micrômetro. Beleza, gente? Professor, uma pergunta. Quanto que custa mais ou menos um paquímetro? Porque meu pai disse que é